não faz sentido. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque existem muitas coisas hoje que não fazem sentido nenhum, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Por exemplo, viver sem Jesus não faz sentido, porque viver sem Jesus faz a pessoa apenas estar vivendo para ela correr atrás do vento. Então, isso não faz sentido. Viver sem Jesus não faz sentido. Então, é necessário que a pessoa entenda isso uma vez por todas. Porque quando alguém vive sem Jesus, ela vive sem a própria vida que é em Cristo Jesus. Porque quem dá vida e sentido ao ser humano é o próprio Senhor Jesus. Quando toda a sublimidade do conhecimento dele, toda a plenitude dele começa a estar presente no corpo, na alma e no espírito da pessoa, aí sim essa pessoa passa a ter sentido na vida. Tudo para ela começa a fazer sentido, porque ela enxerga agora com clareza. Ela não está mais cega, incrédula de forma alguma. Não, agora os olhos dela foram abertos, ela foi iluminada. O entendimento foi iluminado, foi aberto. Ela começou a entender as coisas como elas são realmente. Principalmente as coisas espirituais, referentes ao próprio Senhor Jesus. Então, quando alguém não vive em Jesus, quando alguém não está em Cristo Jesus, essa pessoa não, para ela tudo não tem sentido. Tudo não tem sentido mesmo. Ela vive à procura de uma resposta, de uma fuga, de um subterfúgio para tentar se sentir viva. E não consegue encontrar. Porque as coisas que ela busca, as coisas que ela vive por aí, tentando curtir a vida, são coisas efêmeras e passageiras, não fazem sentido algum. Ela tenta de todas as formas. Ela tenta fazer algumas coisas aqui, outras ali. Ela se envolve nas baladas, nas bebidas, nas drogas, no crime, em qualquer coisa para tentar encontrar alguma coisa que dê sentido à vida dela. Mas no final de tudo, quando ela cai em si, ela vê que essas coisas nunca fizeram sentido na vida dela. Ela perdeu o tempo dela sendo envolvida e enredada por essas coisas, tentando encontrar essas coisas. Então, nós temos que entender que existem muitas coisas que não fazem sentido. E eu vou ler algumas delas aqui. É claro que lendo as Escrituras eu vou ler alguns textos aqui que falam a respeito disso. Coisas que não fazem sentido. Coisas que não fazem sentido não podem ser coisas agradáveis, não podem ser coisas boas. Não podem ser coisas que nós aceitamos ou queremos encontrar. Não. Não dá para encontrar algo que faça sentido para o ser humano enquanto ele estiver buscando essas coisas que são efêmeras e passageiras. Então, é preciso algo que está muito além disso, sobremaneira muito além disso. E isso é o próprio Senhor Jesus, e mais ninguém. Só Ele consegue satisfazer o homem plenamente. Essa é a verdade, essa é a realidade, não há outra. Não existe outra que possa competir com o próprio Senhor Jesus em dar sentido ao ser humano. Então, para você e para mim, o que faz sentido é Cristo Jesus. Fora dele, sem viver nele, por ele, para ele, ninguém vai encontrar sentido algum. Em nada. Em nada mesmo. Então, é melhor fazermos aquilo que faz sentido, que é se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Aí sim, tudo muda. Ele muda a vida da pessoa. Totalmente. Então, isso vai fazer sentido sim. Eu experimento isso em minha vida. Outras pessoas experimentam isso. E tanto eu como essas outras pessoas podem testemunhar claramente a respeito disso.
Então, eu vou ler o primeiro texto aqui a respeito dessa questão. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Eclesiastes, ou o Pregador, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 11. Vai falar a respeito de Salomão. Olha o que Salomão falou a respeito disso. Preste atenção na leitura. Está escrito assim, ó. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Então, ele considerou todas as obras que as mãos dele fizeram. Hoje, tanto você como eu fazemos obras também. Mas, se considerarmos essas obras, será que essas obras dão sentido à nossa vida? É o que ele vai falar aqui, ó. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, a conclusão daquilo que ele considerou, das obras que ele fez, é esta que eu li aqui, ó. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Hoje podemos entender que tudo aquilo que Salomão fez não fez sentido algum para a vida dele. Não mudou ele em nada. Não acrescentou nada de bom. Nada de forma permanente. Tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito tinha debaixo do sol. Ele considerou isso. Essa consideração que ele fez é verdade para ele. Tudo aquilo que ele fez, viveu durante toda a sua vida, não fez sentido algum. Não fez mesmo. E muitas pessoas hoje estão vivendo essa mesma realidade hoje em dia. Sem saber que tudo o que elas fazem é vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito existe nessas coisas debaixo do sol. Nenhum proveito. Então, dá para se perceber isso claramente, pessoal. Salomão falou isso. O maior rei, o rei mais sábio da história, mais rico da história do mundo, digamos assim. Ele viveu muitas coisas, mas no final ele considerou tudo aquilo que ele viveu, e a conclusão que ele chegou é: e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quando ele diz aqui era correr atrás do vento, significa o quê? Se uma pessoa estiver parada no meio da rua, aí vem o vento e passa em direção a ela, indo para lá. Aí o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que virar o corpo e ir correndo atrás do vento que passou por ela. Você acha que ela vai alcançar? Você acha que ela vai correr até o ponto de alcançar o vento que passou por ela? Não, ela não vai conseguir alcançar o vento. Ela vai correr. Pode durar 100 anos essa corrida dela, ela nunca vai alcançar o vento. Porque isso não faz sentido algum. Foi isso que Salomão considerou e chegou a essa conclusão. Exata, literal. Então, as coisas que ele fez não fizeram sentido algum. Ele encontrou essa resposta. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo Mateus. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13. Então está escrito assim, ó. Deixa eu chegar aqui. Achei. Entrai pela porta estreita. Não, peraí. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Faz sentido alguém entrar por uma porta que vai conduzir à perdição? É claro que não. Mas muitas pessoas hoje estão entrando nessa porta que conduz para a perdição. Por que será? Por qual motivo elas fazem isso?
Faz sentido alguém entrar por uma porta sabendo que essa porta vai conduzir essa pessoa para a perdição? É claro que não. Então, não faz sentido entrar pela porta larga que conduz para a perdição. Você tem que entender isso hoje. Porque a maioria da humanidade hoje está nessa condição, entrando por essa porta larga que está conduzindo essas pessoas para a perdição. E muitas não perceberam que estão nisso. Muitas não perceberam que isso não faz sentido algum. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso considerar e entender que não faz sentido algum entrar pela porta larga ou pelo caminho espaçoso que vai conduzir para a perdição. Então, é preciso entender essa questão hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 11. Versículos 25 e 26. Está escrito assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Então, faz sentido alguém não crer naquele que é a ressurreição e a vida hoje? Porque existem muitas pessoas hoje que não creram em Jesus, ou seja, não creram na ressurreição e na vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz aqui claramente, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, não faz sentido alguém não crer em Cristo Jesus. Não faz sentido mesmo. É um erro fatal, mortal, não crer em Cristo Jesus. Porque quando você não crê em Cristo Jesus, você não está crendo naquele que é a ressurreição e a vida. E é isso que não faz sentido. Para ninguém. É preciso entender isso, é preciso se conscientizar disso. É preciso entender que essa é a verdade. Qualquer outra verdade contrária a essa é mentira, é sofismas e raciocínios falazes. E acreditar nessas mentiras não faz sentido algum. Por isso ele diz aqui, ó, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Ele pergunta, creis isto? Quantas pessoas creem nisso hoje? Muitas pessoas creem, mas a maioria não crê. Infelizmente não crê. E é aí que está o grande erro, que não faz sentido algum. Porque não faz sentido algum alguém não crer naquele que é a ressurreição e a vida. Não faz sentido. Ela está perdendo muitas coisas. Trocando a ressurreição e a vida por outras coisas efêmeras e passageiras que existem no mundo. Então, é preciso entender essa questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo, deixa eu ver aqui, 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deixa eu voltar aqui nas páginas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Aqui, está aqui. Vou ler aqui. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, será que faz sentido alguém acreditar em outro nome que possa ser dado pelos homens aí? Não faz sentido algum. Porque o único nome pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus, mais ninguém. Isso está bem claro aqui. E não há salvação em nenhum outro. Porque
abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não faz sentido acreditar em outros nomes. Não faz sentido mesmo. Está bem claro aqui. É simples entender isso? Sim, é simples. O que é complicado é quando você acredita em outros nomes que não podem salvar ninguém em tempo algum. Não. É por isso que isso não faz sentido. Então, é preciso crer em Jesus. Ele é a pedra angular, eleita e preciosa. Mas só que para muitos hoje, essa pedra que é Jesus é rejeitada. Faz sentido rejeitar essa pedra? Não. Mas infelizmente muitas pessoas rejeitam, renegam, odeiam. Essa é a realidade, pessoal. Que não faz sentido algum. Analise a questão para você ver e você vai chegar à conclusão que não faz sentido algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. 19 e 20. Está escrito assim, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, pessoal, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre as pessoas hoje. Entre todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, é manifesto o que de Deus se pode conhecer. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O próprio Deus manifestou hoje, para todas as pessoas que estão vivas hoje, o que se pode conhecer dele. Isso é um fato literal que acontece mesmo. É Deus exercendo justiça para que todos o conheçam, manifestando claramente a si próprio, se revelando a si próprio para as pessoas conhecerem ele. Isso faz sentido. Agora, o que não faz sentido é, diante dessa revelação, as pessoas não acreditarem, continuarem incrédulas, continuarem rebeldes, continuarem ignorando o soberano Deus, que revelou para as pessoas o que se pode conhecer dele. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, pessoal, não faz sentido as pessoas verem tudo isso e dizerem que não há Deus, dizerem que não se pode conhecer a Deus, dizerem que não acreditam em Deus. Não faz sentido algum. Esse é um erro de ignorância brutal de qualquer ser humano fazer tal coisa. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, quando nós olhamos para as coisas que foram criadas, o céu, a terra, o mar, as grandes florestas, as grandes montanhas, os rios, os lagos, os animais, outros seres humanos, enfim, toda a criação de forma geral, quando nós olhamos para isso, percebemos tudo isso, com os nossos próprios olhos, quando percebemos isso, ao contemplarmos essas coisas com os nossos próprios olhos,
Não faz sentido algum, diante de tudo isso, nós, ou qualquer pessoa, dizer que não conhece a Deus, dizer que Deus não existe, que não há Deus, que não crê em Deus, que não acredita em Deus, enfim. Não faz sentido algum. Por quê? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Qualquer pessoa que esteja viva no século XXI é indesculpável diante disso. Indesculpável mesmo. Não há justificativa. Não há desculpa esfarrapada, por melhor que possa se inventar ou se arranjar. Não vai colar. Não vai adiantar. É preciso entender isso. Então, o que faz sentido é quando olhamos para tudo isso e aquilo que vemos nos revela a existência de Deus. A divindade, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Tudo isso é claramente reconhecido desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, isso faz sentido. O que não faz sentido é continuar na teimosia, na rebeldia. Não faz sentido algum. A pessoa é indesculpável. É bem claro o texto aqui. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Aqui achei. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim, ó. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não faz sentido você passar a vida inteira só se preocupando com coisas terrenas. Ou só pensando em coisas terrenas. Coisas terrenas são efêmeras e passageiras. Não trazem proveito algum. Salomão perdeu o tempo de sua vida com isso. E chegou no final de sua vida, ele considerou que tudo aquilo era vaidade correta atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, só se preocupar com coisas terrenas não faz sentido algum. Esse é o grande erro que muitas pessoas não podem cometer. Esse é o grande erro que as pessoas não podem cometer. Não podem cometer o erro de só se preocuparem com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Vão acabar. Então, não faz sentido passar a vida inteira só se preocupando com coisas terrenas. É isso que as pessoas têm que entender. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Então está escrito assim, ó. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, pessoal, quando alguém, um rico, seja ele quem for, os bilionários aí do mundo, quando eles depositam a sua esperança na instabilidade da riqueza, eles estão fazendo uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido alguém depositar a sua esperança na instabilidade das riquezas, porque as riquezas são instáveis mesmo, porque elas são efêmeras e passageiras. Elas podem se acabar de repente. Naquela crise de 29, muitas pessoas se suicidaram, morreram.
porque perderam o seu dinheiro, porque a confiança dele como é que posso dizer aqui? Estabilizada nas riquezas. A confiança deles estava na riqueza, na instabilidade das riquezas. Então, muitas pessoas, por exemplo, na crise financeira de 2008, teve um empresário alemão que ele perdeu um pouco de sua fortuna. E o que aconteceu? Ele se suicidou por causa disso. Porque a sua confiança estava depositada na instabilidade da riqueza que ele possuía. E quando ele perdeu um pouco de sua fortuna por causa daquela crise, ele não aguentou o baque. Ele se suicidou. Esse foi o fim dele. Porque o que fazia sentido para ele eram as riquezas. Então, quando ele diz aqui, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, o que faz sentido é depositar a sua esperança em Deus, porque Deus é aquele que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para que tenhamos felicidade, alegria, satisfação. Aquilo que ele nos proporciona não é riquezas, é outras coisas muito superiores às riquezas. Mas muitas pessoas hoje depositam a sua esperança na instabilidade das riquezas. E é isso que não faz sentido. O que faz sentido é depositar a esperança em Deus. Porque Deus é aquele que tudo nos proporciona para nosso aprazimento em todo o tempo que vivemos nessa terra. Então, isso faz sentido. E é isso que as pessoas têm que entender hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. É só virar a página aqui rapidinho. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Está escrito assim, desafeiçoados, implacáveis. Capítulo 4, aliás. Eu estava lendo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Eu estava lendo o versículo 3, mas é o 4. Está escrito assim, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Faz sentido, ou melhor, não faz sentido alguém ser mais amigo dos prazeres. Porque os prazeres são coisas efêmeras e passageiras. São coisas que vão passar. Não vão durar muito. É momentâneo. Não tem cabimento algum alguém viver em razão de ser mais amigo dos prazeres do que de Deus. Esse é o grande erro. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O que faz sentido é ser amigo de Deus e ser inimigo dos prazeres. Porque quando alguém é amigo dos prazeres, é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, isso não faz sentido algum, pessoal. É um erro gravíssimo. E muitas pessoas hoje vivem nessa condição de serem mais amigas dos prazeres do que de Deus. Elas estão errando. Elas estão cometendo algo que não faz sentido algum. Estão praticando algo por causa desses prazeres que não faz sentido algum. Não faz sentido algum mesmo. É isso que precisa ser entendido de forma clara e simples. Para que assim ninguém mais possa errar a respeito disso. Porque está tudo aqui. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O que é melhor? Ser amigo de Deus ou ser amigo dos prazeres? É claro que ser amigo de Deus é muito melhor, é muito superior. É sobremaneira muito melhor do que ser amigo dos prazeres, com certeza, disso não há dúvida.
É muito bem claro e simples entender essa questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Deixa eu achar aqui. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Já escrito assim, ó. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não faz sentido alguém ser amigo do mundo. Não faz. Essa amizade com o mundo não vai dar sentido à sua vida em tempo algum. Ser amigo do mundo é ser amigo de coisas passageiras, efêmeras, que não tem proveito algum. Ser amigo do mundo é correr atrás do vento. É tudo vaidade. Não vai dar sentido à sua vida em tempo algum. É isso que você precisa entender. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não faz sentido alguém ser amigo do mundo e se constituir inimigo de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. É isso que as pessoas precisam entender. Porque a maioria das pessoas hoje, infelizmente, são amigas do mundo. Essa é a verdade. Mas, quando alguém é amigo do mundo, essa pessoa se torna inimiga de Deus. E isso não faz sentido. Não faz sentido ser amiga do mundo e ser inimiga de Deus. Pelo contrário, você tem que fazer o contrário. Você tem que ser amiga de Deus e inimiga do mundo. É isso que faz sentido. O que faz sentido é ser amiga de Deus, ou amigo de Deus, e ser inimigo do mundo. É isso que faz sentido. É isso que precisamos entender hoje, claramente. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos do versículo 15 ao 17. Está escrito assim, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.